Bom dia, queridos, graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez em nosso devocional Caminho da Fé. Eu quero que você abra o seu coração para receber de Deus, nesta manhã, aquilo que Ele tem reservado para você. Abra comigo lá em João capítulo 7, versículo 17. Esse versículo é muito interessante, porque fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se a falo por mim mesmo. Queridos, nós precisamos entender algo muito importante. Jesus, Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que tabernaculou-se. Ele é a verdade de Deus expressa entre os homens. E Ele nos mostrou claramente a maneira correta, ou uma das formas de nós podermos entender se aquilo que Ele ensinou para nós como doutrina é de Deus ou não. E essa forma é uma forma que muitas pessoas têm desprezado e têm trocado essa forma bíblica, que é a obediência, por muito conhecimento, por muitos cursos, por envolvimentos com muitos eventos. E tem irmãos, tem pessoas que vivem de evento em eventos, de cursos bíblicos em cursos bíblicos. Eu não sou contra você absorver conhecimento, mas eu sou contra você desejar mais conhecimento sem ter a disposição mínima de praticar aquilo que você já aprendeu. E nós precisamos praticar aquilo que já aprendemos. É muito importante. A obediência traz conhecimento, traz revelação, traz compreensão e, sobretudo, cria em nós uma estrutura espiritual para que nós possamos conhecer mais coisas. Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 18, que nós deveríamos atentar em como ouvimos a palavra de Deus. Todo cristão, ele deve sim ouvir a palavra de Deus com a disposição de praticá-la. Porque se nós temos, e nós só temos o conhecimento de fato, aquele conhecimento que nós praticamos, esse é o que nós possuímos. Jesus disse que aquele que tem, ele terá e se lhe dará em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que ele julga ter, o que pensa que tem, será tirado. É muito sério a questão da obediência. E como eu falei há pouco, a obediência nos traz ou nos dá uma estrutura espiritual para que nós possamos conhecer coisas maiores, coisas melhores, pertencentes à nossa salvação. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 5, ele repreende os cristãos pelo fato deles passarem tanto tempo no Evangelho e não terem evoluído ao ponto que Paulo desejava que eles tivessem evoluído. Porque Paulo diz que desejava muito expor mais revelações, mais conhecimento, falar coisas a respeito de Cristo, da sua obra, da sua ressurreição, o que Ele fez por nós. Porém, essas coisas eram difíceis de explicar, porque aqueles irmãos tornaram-se tardios em ouvir. Eles deveriam ser mestres pelo tempo que já havia passado, mas eles eram necessitados, eles necessitavam, melhor dizendo, de novo, que o apóstolo Paulo expusesse para eles os princípios elementares da doutrina de Cristo, de modo que eles precisavam não de alimento sólido, mas de leite. E Paulo conclui a sua fala no capítulo 5 de Hebreus com a seguinte declaração, no versículo 14, que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernirem não somente o bem, mas também o mal. Observe que a prática da palavra torna nossas faculdades mentais, espirituais, exercitadas para podermos compreender, discernirmos não somente o bem, mas também o mal. O que nos mostra que a obediência nos traz sensibilidade e desobediência nos traz dureza de coração, nos traz frieza espiritual, nos traz obscuramento. Então precisamos de fato praticar aquilo que sabemos. E quando começarmos a praticar aquilo que sabemos, quando vem em nós uma disposição interior em colocar em atividade, colocar em operação aquilo que já recebemos da parte do Pai, aquilo que já aprendemos dele, com certeza nós iremos receber muito mais, porque teremos em nós uma estrutura espiritual
que nos fará compreender coisas maiores e coisas melhores pertencentes à nossa salvação. Eu quero que você compartilhe essa mensagem com muitas pessoas, mas principalmente que você pratique essa mensagem, que você comece a exercitar aquilo que você já aprendeu e com certeza sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Até amanhã em mais um devocional Caminho da Fé.